173ª reunião da 13ª Legislatura da Câmara de Vereadores de Guarujá do Sul, dia 10 de outubro de 2016. Quero cumprimentar os vereadores e vereadoras presentes, os funcionários da casa, a dona Clédina, e cumprimentar também os vereadores que foram eleitos agora na última eleição, aos presentes e os que já estiveram presentes agora na reunião que antecedeu esta sessão. Invoco a proteção de Deus e da lei e declaro abertos os trabalhos da presente reunião ordinária. Eu vou pedir para a secretária da mesa, a dona Iria Rojo Coutalbe, para fazer a leitura de uma passagem bíblica. A sabedoria traz vida. Feliz o homem que encontrou a sabedoria e alcançou o entendimento, porque a sabedoria vale mais do que a prata e dá mais lucro que o ouro. Ela é a mais valiosa do que a pérola, e não existe objeto precioso que se iguale a ela. Na mão direita ela tem vida longa, e na sua esquerda riqueza e honra. Seus caminhos são deliciosos e suas trilhas conduzem ao bem-estar. Ela é a árvore de vida para os que adquirem e são felizes aqueles que a conservam. Javé alicerçou a terra com sabedoria e firmou o céu com o entendimento, com o saber que ela tem. São abertos aos abismos e as nuvens destilam o orvalho. Palavras do Senhor. Bom, caros colegas, como de costume, fica dispensada a leitura da ata da última reunião ordinária do dia 5 de outubro de 2016. E estão abertas as discussões sobre a ata. Se algum colega tiver alguma colocação a fazer. Então, nenhuma colocação sobre a última ata. Fica submetida a ata em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem se opõe se manifeste. Então, a ata fica aprovada por unanimidade e passamos a assiná-la. Então, na sequência, eu vou pedir para a secretária dona Clédina fazer a leitura das correspondências expedidas e recebidas pela Secretaria Executiva nesta última semana. Eu cumprimento o presidente, em nome dele os demais vereadores, vereadoras e as demais pessoas presentes no recinto. Então, expedidas a indicação número 37/2016, o requerimento número 12/2016, ofício ao senhor Cláudio Júnior Westenfelder, a senhora Adelise de Oliveira, o senhor Hilário Bongarte, Kleber Jonas Westenfelder, Gilmar Klaus, Antônio André de Souza, Jorge Batista da Silva Júnior, Jair Tibola, Jair Jacó Malman, Mônica Regina Taube e Marcos Vinícius dos Santos, para participar de reunião no dia 10 de outubro, às 17h30, que já ocorreu. Também, ofícios a senhora Alessandra Campos, Cleide Maria Von Dentes, Ivone Nordio, Neuza Hackenhar, Rosângela Miller, Simone Kammer, Simone Andrioli, Terezinha Hartmann, Marisa Vergutz, Elisângela Brem, Justina Toffler e Naila Taube Klaus, convocando para a reunião dia 24 de outubro de 2016. Recebidas do Executivo Municipal. Ofício número 24/2016. Senhor Presidente, em anexo estamos remetendo os balancetes mensais abaixo descritos das unidades gestoras deste município, relativo ao mês de setembro de 2016, para os arquivos da Egrégia Câmara Municipal de Vereadores.
balancete do razão, demonstrativo de contas em bancos, demonstrativo de recursos recebidos a qualquer título, comparativo da receita orçada com a arrecadada, comparativo da despesa autorizada com a empenhada, comparativo da despesa autorizada com a liquidada, comparativo da despesa autorizada com a paga, relação de empenhos emitidos como histórico. Sendo que apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Cordialmente, José Carlos Foiato, prefeito municipal. E também foi recebido o boletim CNM. Seriam essas as correspondências, presidente. Obrigado à secretária, dona Clédia. Então, na sequência, vamos para a ordem do dia. Como a gente vem acompanhando as últimas sessões, né, estão bem pequenas devido à finalização da nossa gestão. Então, nessa sessão vai tramitar um projeto de lei em primeira votação. Eu vou pedir a apresentação do parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final referente ao projeto de lei número 32/2016. A secretária Dona Ira. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 32/2016, de 12 de setembro de 2016, do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2017. Relatório. A propositura estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2017, último ano do plano plurianual em vigor. Voto do relator. Considerando que é competência privativa do município, projeto de lei que versa sobre esta matéria. Considerando que o referido projeto foi analisado pela assessoria jurídica, a qual constatou que o mesmo não está maculado pelo vício da inconstitucionalidade ou ilegalidade. Considerando que o orçamento público é um processo contínuo, dinâmico e flexível, que traduz em termos financeiros para um determinado período, um ano, os planos e programas de trabalho do governo. Considerando que a propositura está de acordo com os artigos 165, inciso 5º da Constituição Federal. Veja-se, inciso 5º, a lei orçamentária anual compreenderá. Artigo 1º, o orçamento fiscal referente aos poderes da União, seus fundos, órgãos e identidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Parágrafo 2º, o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital sócio com direito a voto. Terceiro, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Corroborando com o artigo 118 da Lei Orgânica Municipal, que assim dispõe. Artigo 118. A lei orçamentária compreenderá. Inciso 1º. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta. Inciso 2º. O orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital sócio com direito a voto. Inciso 3º, o orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos pelo poder público. Considerando que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 111, de 4 de maio de 2000, ampliou a importância da Lei Orçamentária Anual, LOA, determinando a previsão de várias outras situações,
além das previstas na Constituição Federal, que está disposta em seu artigo 5º. Veja-se, artigo 5º. O projeto de lei orçamentária anual, elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta lei complementar. Inciso 1º, conterá em anexo demonstrativo de compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes do documento, de que trata o parágrafo 1º do artigo 4º. Inciso 2º, será acompanhado do documento a que se refere o parágrafo 6º do artigo 163 da Constituição, bem como das medidas de compreensão à renúncia de receita e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Terceiro, conterá reserva de contingência cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, destinado ao, letra A, vetado, B, atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Parágrafo 1º, todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão constarão da Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º, o refinanciamento da dívida pública constará separadamente na Lei Orçamentária e nas de crédito adicional. Inciso 3º, a atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preço previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou em legislação específica. Inciso 4º, é vedado consignar na Lei Orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Inciso 5º, a Lei Orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro, que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 167 da Constituição. Inciso 6º, integrarão as despesas da União e serão incluídas na lei orçamentária, ao do Banco Central do Brasil, relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a benefícios e assistência aos servidores e aos investimentos. Considerando que o presente projeto de lei veio acompanhado do relatório do projeto de atividades, relação da proposta da receita, relação da proposta da despesa, relação das despesas planejadas, demonstrativo da receita e despesas, segundo as categorias econômicas, anexo 1 da Lei nº 4.320 de 1964, cumprindo o disposto no artigo 165, inciso 6º, da Constituição Federal, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal. Quanto à legalidade e constitucionalidade, cumpre registrar que, conforme o artigo 30 da Constituição Federal e artigo 10 da Lei Orgânica Municipal, ao município compete legislar acerca matéria de interesse eminentemente local. Veja-se, artigo 30, compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 10º, ao município compete privativamente prover a tudo quanto relacionar-se ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. Primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Quanto à competência legiferante do município, é importante salientar que,
É competência à Câmara, com a sanção do prefeito, legislar sobre o orçamento anual, as diretrizes orçamentárias, o plano plurianual de investimentos, abertura de créditos suplementares e especiais. É importante salientar, ainda que compete privativamente ao prefeito do município, elaborar os projetos de lei referentes aos planos plurianuais, às diretrizes orçamentárias e aos orçamentos anuais, encaminhando-os à Câmara Municipal na forma e nos prazos previstos em lei complementar. Quanto ao aspecto formal, o projeto de lei em análise cumpre o dispositivo no inciso 2º do artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 184 do Regimento Interno e artigo 63, 10º-C da Lei Orgânica Municipal do município de Guarujá do Sul, considerando que a propositura atende os dispositivos constitucionais e da legislação pertinente, além de estar de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com o Plano Plurianual, aprovados anteriormente por essa Igreja Câmara de Vereadores. Sendo assim, considero o projeto de lei número 32/2016 constitucional, legal, jurídico, tecnicamente correto e, no mérito, o acolho. Voto pela sua aprovação. Secretaria Legislativa, 10 de outubro de 2016. Rodrigo Bren, relator. Parecer da comissão. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação do projeto de lei número 32/2016. Secretaria Legislativa, 10 de outubro de 2016, Íria, Antônio, Alcione, Gilberto, Rodrigo, vereadores. Obrigado à secretária, dona Íria. É um projeto bastante extenso, né? Mas é necessário a gente fazer esses registros. Eu peço na sequência, então, a apresentação do projeto de lei do parecer da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, referente ao projeto de lei número 32/2016. Parecer, Comissão de Orçamento e Finanças. Parecer ao projeto de lei número 32/2016, de 12 de setembro de 2016, do Poder Executivo. Estima a receita e fixa as despesas para o exercício de 2017. Voto do relator. Considerando que, nesse projeto de lei, foi buscado contemplar, além dos gastos normais de manutenção dos serviços públicos, as ações que serão alvo de investimento por parte da administração municipal no exercício vindouro, visando principalmente o desenvolvimento municipal, com reflexos consideráveis na melhora da qualidade de vida, emprego e renda dos munícipes. Considerando que o orçamento do município de Guarujá do Sul, estado de Santa Catarina, para o exercício financeiro de 2017, estima a receita e fixa a despesa em R$ 17.605.603,15. Considerando que o orçamento da Prefeitura Municipal estima a receita em R$ 16.287.621,27 e fixa a despesa em R$ 11.772.061,27. Considerando que o orçamento do Fundo Municipal de Saúde do município estima a receita em R$ 1.909.379,84 e fixa a despesa em R$ 3.914.439,84. Considerando que o orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social do município estima a receita em R$ 218.000
602,04 e fixa a despesa em R$ 1.201.114,44. Considerando que o orçamento da Câmara Municipal de Vereadores do município estima a receita em R$ 0,00 e fixa a despesa em R$ 701.000. Considerando que as receitas estão estimadas corretamente em receitas correntes e receitas de capital, estando dividida em receitas previstas da Prefeitura Municipal, artigo 2º do projeto de lei, receita prevista do Fundo Municipal de Saúde, artigo 4º do projeto de lei, receita prevista no Fundo Municipal de Assistência Social, artigo 6º do projeto de lei. Considerando que fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a contratar operações de crédito por antecipação da receita, aos quais deverão ser liquidadas até o encerramento do exercício financeiro de 2017. Considerando que fica o Poder Executivo Municipal autorizado, via decreto, remanejar dotações orçamentárias de um elemento de despesas para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operação especial. Considerando que fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320/64, abrir créditos suplementares via decreto até o limite de 80% da receita estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fonte de recurso o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício e o superávit financeiro do exercício anterior. Em face do exposto, considero o projeto de lei número 32/2016 constitucional, legal, jurídico, tecnicamente correto e no mérito acolho. Voto pela sua aprovação. Secretaria Legislativa, 10 de outubro de 2016. Alcione Roberto Straub, relator. Parecer da comissão. A Comissão de Orçamento e Finanças opinou unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 32/2016. Secretaria Legislativa, 10 de outubro de 2016, Ivanor, Antônio, Alcione, Claudinei, Mônica, vereadores. Obrigado, dona Íria. E, então, na sequência, eu vou pedir a apresentação do projeto de lei número 32/2016. Projeto de lei número 32/2016. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2017. Caros colegas vereadores, então, estão abertas as discussões. Algum colega quiser fazer alguma colocação? Tá. Senhor presidente, Sim. inicialmente eu quero cumprimentar o presidente da casa, os demais membros da mesa, os colegas vereadores, funcionários, cumprimentar o vereador eleito, Gilmar, cumprimentar o nosso prefeito eleito, Cláudio, cumprimentar o meu amigo Érico também, que se encontra aqui. Então, como todos participaram da reunião também anteriormente, a gente vê que a realidade financeira do nosso município, ela é o que se comentava, né, até antes das eleições, que não teríamos anos fáceis pela frente. E a gente pode observar pelo orçamento que está aí, que estamos para votar, que realmente, se tudo der certo, né, se as estimativas da receita realmente se confirmarem, e nós temos um teto de 11.700.000 que fixa de despesas, mais a assistência social, mais a saúde, né? Então, se tu somar tudo isso, vai chegar nos 16 milhões praticamente aí. Não teremos assim uma conta bem rápida. O superávit financeiro deve ser praticamente zero. Então,
a gente vê que não se pode criar muita expectativa com relação aos recursos próprios do nosso município. E isso vem, não é de agora que está, nós estamos aqui 4 anos, e isso é recorrente, a gente já viu os 4 anos a mesma coisa. Não se tem superávit. Ano após ano, a arrecadação vem caindo e as despesas vêm aumentando. Então eu fico triste em ver um país que nem o nosso, um gigante que nem o Brasil, onde é que nós temos um pacto federativo totalmente arcaico, totalmente ultrapassado, onde os municípios ficam com a maioria das responsabilidades e praticamente com zero de receita. É onde temos uma União soberana com todos os recursos e praticamente nada de responsabilidade. Então, está aí mais uma prova, né, agora já pode servir de testemunho, de que o Pacto Federativo ele é necessário, nós precisamos rever isso. Os novos vereadores que estão aí, eu mesmo, nós fizemos uma moção no Congresso, a gente participou, acho que a doutora Leite estava junto, em que a gente pediu essa reforma desse pacto. Tivemos até palestra, né, com o senador do PSDB, como é que é o nome do senador? O senador Paulo Bauer, até explanou muito sobre esse assunto. E a gente vê que hoje, aprovando a lei, a LOA, né, a lei orçamental, do orçamento anual, a gente vê que é isso realmente que está acontecendo. E cada vez mais estamos à mercê do Ministério Público, impondo regras, impondo despesas para o nosso município, e nós cada vez mais tendo que acatar e acatar. Então, já que o nosso prefeito eleito está aqui, vou fazer um pedido. Aproveitar a ocasião, que esse destaque que o Ministério Público vem, às vezes forçando, às vezes que sejam assinados, que não assine, sem ter uma prévia, um parecer jurídico realmente de que o nosso município possa contrair mais despesas, que se continuar desse jeito não vai sobrar dinheiro para nada, nunca. E se nós vamos ficar à mercê do governo federal a pedir esmolas o tempo todo, buscando recursos somente através de emenda parlamentar, não é um governo que se sustenta por muito tempo. Então esse é o meu desabafo, eu acredito que os demais pensam do mesmo jeito que eu. Nós temos que pensar realmente em promover essa ideia de rever esse pacto federativo, onde é que vamos redistribuir as obrigações e principalmente os recursos do nosso Brasil amado. Era isso, presidente, e meu voto é favorável, como já foi dito anteriormente. Obrigado, colega vereador Alcione, e continuam as discussões. Sim. Quero cumprimentar o presidente, cumprimentar a colega Íria, demais colegas vereadores, pessoas presentes nessa noite. Só para contribuir também com o colega Alcione, e aí diante disso a gente se apresenta para o próximo mandato, né? O valor aí de 684 mil de recursos para investimentos. Quando a gente for analisar, às vezes, uma propriedade aqui do nosso município, aí eu que trabalho com financiamentos, não é nada, vamos dizer assim, a gente tem vários agricultores aí que fazem hoje financiamentos ou que fazem investimentos na ordem de 500, 600, 700 mil em sua propriedade. Aí se nós pegar hoje um aviário, se nós fosse uma propriedade investir, com 2 aviários estaria na ordem de 700 mil reais. Então, assim, para o município inteiro, pensar no investimento em obras, com certeza é um valor muito irrisório, e aí quando você diz que a gente tem que ficar à mercê de conseguir recursos do Estado ou da União, né, para se fazer os investimentos, concordo plenamente, porque aí vem a questão de burocracia, vem a questão de documentação, e que essa nova gestão que está aí vai ter que poder ultrapassar tudo isso, porque, com certeza, senão não vai ser feito praticamente nada além do feijão com arroz, né?
e a gente torce que se consiga fazer mais, e quando a Deise colocou antes a nossa reunião, é questão de prioridades, né? Se não priorizar uma ação, com certeza não se faz nada. Meu voto também é favorável, diante do que foi exposto, acho que não ficou nada de dúvidas, então concordo com o projeto de lei. Seria isso, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora Mônica. E segue abertas as discussões. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Rodrigo, os demais vereadores, as vereadoras, Clédia, a nossa secretária, a Leide, assessora, o Érico, que sempre se faz presente nas sessões, o prefeito eleito Cláudio Júnior, o vereador eleito também o Jonas e o vereador eleito Gilmar, sejam sempre bem-vindos. Só para contribuir um pouco, vereadora Alcione, vereadora Mônica, realmente, se o Ministério Público continuar com esses termos de ajuste de conduta, né, que é o tal de TAC, muitas vezes são feitas sem um estudo prévio para ver se realmente há necessidade ou se realmente o município comporta isso, e infelizmente nós temos, o município tem que se adequar e acabou a história. E se não mudar realmente, vereador Alcione, essa questão do pacto federativo que vem se falando sempre, já se falou aqui outras vezes, enfim, em alguns seminários dos vereadores, realmente os municípios vão se atolando cada vez mais. Vai só se fazer realmente o feijão com arroz, como a vereadora Mônica colocou. O dinheiro não chega aonde a vida acontece, que é os municípios. Eu, hoje, numa viagem a Chapecó, a gente conversou com as pessoas que a gente levou para lá, e aí eu disse para elas que eu gostaria que os vereadores tivessem a condição que os deputados e os senadores têm, que é ter as tais emendas parlamentares, né? Eu disse que bom se viesse da União para cada Câmara de Vereador, todo ano, um valor para cada vereador, ou enfim, para cada Câmara poder dizer, não, este ano o Guarujá do Sul tem uma verba de R$1 milhão para os vereadores destinarem para quem eles quiserem, ou para aquilo que é mais prioridade dentro do seu município. E isso, como isso seria bom. Talvez nós iríamos ser um pouco mais bem falado, ou pelo menos eles iam dizer, opa, os vereadores estão fazendo alguma coisa, porque nós ficamos refém, colegas vereadores, de um sistema que, além da gente tem que apoiar, ajudar, depois nós temos que ir lá, como diz um vereador lá de São José do Cedro, com um pirezinho na mão, ir lá e mendigar algumas moedinhas lá para a gente poder trazer alguma melhoria para a nossa comunidade. Eu acho que, se isso não acontecer, se o governo não começar a fazer o seu tema de casa, principalmente no corte de gastos, tanto o governo estadual como o governo federal, porque se fala em crise, mas eu tenho lido também semana passada o Gavazzoni, que é o chefe da Casa Civil, acho que do Estado, se eu não me engano, e ele fez uma declaração assim até bastante negra para o Estado de Santa Catarina a partir do ano que vem. Que esse ano ainda o Estado de Santa Catarina está assim, numa situação financeira instável, mas ele tem colocado que se não houver realmente se não apertar mais o cinto a partir do ano que vem, o Estado de Santa Catarina também vai atravessar uma dificuldade financeira como tem outros estados já atravessando. Então, meu amigo, se não houver isso, se não mudar essa distribuição de recursos, e se continuar essas TAC aí para tudo que é lado, os próximos prefeitos vão ter um sufoco daqueles muito grande. Então, infelizmente, essa é o meu lamento, porque a gente também, na condição de vereador, fez alguns pedidos para algumas melhorias aqui dentro do nosso município, tanto do governo do Estado como do governo federal, a gente não foi atendido, e as pessoas, elas nos cobram, porque a partir do momento que você é eleito, você cria uma expectativa.
Então, a gente fica com esse sentimento um pouco de que as coisas poderiam ser melhor. Quem sabe, né, no futuro, na frente, aí, a gente tenha uma mudança nesse sistema que eu acho difícil, não que eu sou pessimista, mas eu sou um pouco realista. E quem deveria de mudar esse sistema lá em cima, às vezes somos mais interessados, né, que esse sistema fique assim, né. Então, quem sabe aí numa próxima eleição aí se renove um pouco e essas coisas fluam, andam um pouco mais, para que realmente os municípios consigam atender os seus munícipes de uma forma mais humana, vamos dizer assim. Mas o meu voto é favorável, até porque nós também não temos outra saída, né? A não ser aprovar esse orçamento que é bastante ajustado. Seria isso, o meu voto é favorável, presidente. Obrigado. As suas sábias palavras, colega vereador Claudinei. Sábias palavras e bonitas a sua colocação. Segue as discussões. Se tiver mais algum colega vereador fazer alguma colocação. Bom, então, sendo assim, não havendo mais nenhum colega para fazer alguma colocação, fica submetido o projeto de lei em votação. E eu vou pedir para quem for favorável permanecer como está e quem se opõe se manifesta. Ninguém se opondo, então o projeto de lei fica aprovado por unanimidade em primeira votação. Colegas, sendo o que nós tínhamos para hoje, né? Como eu tenho dito, as sessões estão sendo bastante pequenas, né? Suprimidas. Fica terminada a ordem do dia e eu passo para a palavra livre. Presidente? Sim. Peço permissão para me retirar. Sim. Obrigado. Segue a palavra livre. Bom, não havendo mais nenhum colega para fazer nenhuma colocação, com a graça de Deus e respeitando as leis, fica declarada encerrada a presente reunião ordinária. Convidando a todos para a próxima reunião, dia 17 de outubro de 2016, às 19 horas, nesta mesma casa, nesse mesmo local. Obrigado a todos.